E explodiu uma nova bomba para os lados do ex-presidente, Duílio Monteiro Alves, dentro do Corinthians. Corinthians confirmou importante acordo de renovação de contrato com o jovem atacante Guilherme Amorim. E o Timão fará nova tentativa de entrar em acordo com Santos Laguna e retirar o transfer ban. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre mais uma tentativa do Corinthians de se livrar do transfer ban. O Timão está preparando nova proposta ao Santos Laguna para entrar em acordo e voltar a ter direito de fazer novas contratações. Desde o dia 12 de agosto, o Corinthians está impedido de registrar novos jogadores. O Timão sofreu transfer ban. Tudo porque o Corinthians comprou o Félix Torres na temporada passada na casa de 33 milhões de reais, deu apenas uma entrada de 2 milhões de dólares, e o restante seriam em 5 parcelas, mas o Corinthians não pagou. O Santos Laguna foi à FIFA, o Corinthians foi condenado à FIFA, recorreu à Corte Arbitral do Esporte, perdeu na Corte Arbitral do Esporte, e o Corinthians teve até as 23h59 do último dia 11 de agosto para pagar quase 34 milhões a equipe mexicana. Como não pagou, Corinthians sofreu transfer ban. Nesse momento, o Timão está impedido de registrar novos jogadores. E a diretoria do Timão nos últimos dias vem tentando entrar em acordo com a equipe mexicana. No último final de semana, o Corinthians fez uma proposta de pagar praticamente metade do total da dívida, algo na casa de 17 milhões de reais. O Santos Laguna não aceitou e o Corinthians está preparando uma nova proposta. Dessa vez, o Corinthians vai oferecer valores acima de 50% e tentar parcelar o restante. Dentro do Corinthians, o clima é de otimismo para que dessa vez as coisas possam dar certas. Lembrando que tivemos informações que o Santos Laguna pediu algo na casa de 24 milhões, mais ou menos 50% do valor total da dívida, aí sim parcelar o restante. Então, mas o Corinthians prepara uma nova proposta e vamos ver o que vai acontecer dessa vez. A minha opinião, quanto ao Corinthians estar preparando uma nova proposta ao Santos Laguna para tentar se livrar do transfer ban, é a seguinte. Bom, é um Corinthians que vai trabalhando dentro das possibilidades, no caso agora tem que aceitar tudo que a equipe do Santos Laguna pedir. Corinthians está com a situação financeira cada vez mais complicada, não é segredo para ninguém isso que estou falando aqui. Sinceramente, ao meu ponto de vista, não era para ter chego nesse ponto, não era para ter deixado sofrer o transfer ban. O Corinthians poderia ter arrumado esses valores, 17, 18, 19 milhões, não sabemos exatamente quanto o Corinthians oferecerá dessa vez, mas o Corinthians poderia ter tentado esse dinheiro antes mesmo de sofrer o transfer ban. Ao meu ponto de vista, depois que você sofre o transfer ban, você acaba ficando ainda mais na mão da equipe ao qual você deve. O Corinthians tem que pagar, não tem essa do desempenho do jogador não ser o esperado, o Santos Laguna não tem culpa disso, vai ter que se virar, vai ter que pagar. Tomara que o Corinthians consiga resolver essa questão, que já estamos com 8 dias que o Corinthians sofreu o transfer ban, estão faltando aí 12 dias para fechar a janela de transferências. Um Corinthians que já tinha dificuldades para contratar pela falta de dinheiro, agora com o transfer ban, aí encerrou qualquer possibilidade de contratação mesmo com jogadores livres no mercado. Então vamos ficar aguardando essa proposta ser enviada e qual será dessa vez a resposta da equipe mexicana. Tomara que tudo dê certo. E agora vamos falar sobre renovação de contrato. O Corinthians anunciou de forma oficial importante renovação com o jovem meia atacante Guilherme Amorim. Na semana passada, todos nós fomos pegos de surpresa com o que aconteceu com o atacante Cauê Furquim. De repente, surgiram as informações que o Bahia
pagou 14 milhões de reais e levou uma das principais joias das categorias de base do Timão, Cauê Furquim, que já estava treinando entre os profissionais e em breve teria a sua oportunidade no time principal. Esse fato com o Cauê Furquim acabou despertando um alerta dentro da diretoria de base, que no caso está correndo para ajustar contratos de jogadores que são considerados grandes promessas. E um dos jogadores que poderia ter acontecido o mesmo que aconteceu com o Cauê Furquim, pois pertence aos mesmos agentes, é o meia atacante Guilherme Amorim, que também é um dos principais nomes da base do Timão. Só que o Guilherme Amorim, desde sempre demonstrando interesse junto com a sua família de permanecer no Timão, e realmente as coisas aconteceram. O Corinthians melhorou o contrato do jogador, o Corinthians deu um aumento para ele para que assim a multa rescisória também, no caso, foi aumentada. Então Guilherme Amorim ficará no Corinthians, jogador que, como eu disse, é um dos principais nomes da base do Timão. Agora, com um aumento salarial, lembrando que pela lei aqui no Brasil, você pode colocar a multa para clubes do território nacional 2.000 vezes mais o salário de cada jogador, para jogadores no caso da base. Então o Corinthians teve que aumentar o salário do jogador, renovando o contrato. O prazo, no caso de término do contrato, ainda é o mesmo, final de julho de 2027. Corinthians conseguiu ajustar as coisas, tudo certo com o Gui Amorim, agora com uma multa bem maior em relação a, no caso, possibilidade de sair. A minha opinião quanto à renovação do contrato do Gui Amorim é a seguinte: bom, o importante anúncio que o Corinthians fez, uma ótima notícia em relação dos principais nomes da base do Timão. Assim que o Cauê Furquim foi embora, já começaram a surgir as notícias de grandes possibilidades também do Guilherme Amorim, mas com o Guilherme Amorim as coisas foram resolvidas, o Corinthians valorizou o jogador. Agora, pelo que se está trazendo de informações, o salário dele, no caso, com o aumento do salário dele em relação à multa rescisória, agora a multa é de 50 milhões de reais, são 50 milhões de reais. Então, fazendo os cálculos, o salário dele foi para 25 mil reais. Enfim, é um jogador que, como eu disse, é um dos principais nomes da base. Claro que já está sendo olhado por diversas equipes do futebol europeu. Sabemos que aconteceu com o Cauê Furquim, não foi o Bahia que comprou, e sim o Grupo City. Então o Corinthians acabou complicando as coisas agora para o Grupo City em relação ao Guilherme Amorim. Lembrando que quando os representantes do City foram até a Fazendinha assistir um jogo da base do Corinthians, a princípio foi para olhar o próprio Guilherme Amorim, mas acabaram comprando, aproveitando a brecha e comprando o Cauê Furquim. Então, uma importante notícia, muito bom Corinthians ter ajustado o contrato do Gui Amorim e agora também está correndo atrás para acertar as coisas com outros jogadores, também são importantes. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre a mais nova bomba que explodiu para os lados do ex-presidente Duílio Monteiro Alves dentro do Corinthians, porque o Ministério Público vê fragilidade em depoimentos e reforça a suspeita de empresa de fachada ligada ao Timão na época em que ele foi o presidente, na gestão do ex-presidente Duílio Monteiro Alves, que começou em 2021, no início de 21, e foi até o final de 2023. O Ministério Público está partindo para cima de tudo que está relacionado à suspeita de fraudes e tudo mais dentro do Timão. Lembrando que desde o mês passado o Ministério Público tem, no caso, investigado as questões envolvendo os gastos no cartão corporativo do Timão, tudo começando com o ex-presidente, o André Sanches, que inclusive admitiu alguns gastos e chegou até a ressarcir os cofres do Timão, mas sabemos que isso não resolve nada na questão envolvendo o crime. Então o Ministério Público está buscando provas, colhendo materiais e, claro, ouvindo pessoas já.
No mês passado, o GE acabou fazendo uma denúncia de uma empresa que, no caso, fez negociações com o Corinthians, notas fiscais, de algo na casa de R$ 32.800. Uma empresa que, no caso, seria um mini mercado, mas que teria fornecido marmitas para o Corinthians, na casa aí, como eu disse a vocês, de R$ 32.800 entre os dias 18 e 31 de outubro. O nome da empresa Oliveira Supermercado, que ficava, aliás, no Jardim Ângela. O promotor responsável pelo caso, Cássio Roberto Concerino, ele ouviu Giovana Batista de Oliveira e Alexander Marques Canudo, atual e ex-proprietários da empresa. Nos depoimentos, a dupla afirmou que o mini mercado forneceu marmitas ao Corinthians e reconheceu a veracidade das notas fiscais apresentadas pelo GE. Porém, eles não souberam informar como se conectaram com o Corinthians e nem com quem tratavam a venda dos alimentos. O Alexander e a Giovana declararam que não contavam com cozinha industrial, apenas um fogão de 6 bocas, e não informaram quem eram os funcionários da empresa e também não apresentaram documentos contábeis e nem conseguiram especificar por qual período atenderam Corinthians. Segundo eles, os trabalhos eram realizados de acordo com demandas periódicas. Então, com isso, o Ministério Público está vendo inconsistências nos depoimentos e deve aprofundar ainda mais as investigações relacionadas a essa empresa nos próximos dias. São apurados cometimentos dos crimes de estelionato, furto qualificado, falsidade ideológica e associação criminosa. Então, mais uma grande bomba explodindo para os lados do ex-presidente Duílio Monteiro Alves, já que no caso ele era o presidente, ele comandava a gestão, destacando também que seguem as investigações envolvendo os gastos do cartão corporativo, nas contas do período do André Sanches já está sendo investigado, do Duílio também, e do Augusto Melo também já está sendo analisado todos esses gastos. Então, o Ministério Público está partindo para cima de tudo que está relacionado a qualquer fraude que aconteceu dentro do Timão. A minha opinião quanto a essa nova bomba explodindo para os lados do ex-presidente Duílio Monteiro Alves é a seguinte. Bom, primeiramente, em um curto período, R$ 32.000, quase R$ 33.000 de marmitas entre os dias 18 e 31 de outubro, com apenas um fogão de 6 bocas. Como que era feito isso daí? Eu, particularmente, imaginando como que, no caso, essas 6 bocas desse fogão deu conta do recado. Como que eram feitos alimentos assim, para atender essa quantidade de marmita? Eu, particularmente, começo a pensar que esse fogão era mágico. Era um fogão que fazia lá, nem tinha gás em nada, era através de mágica. Não é possível uma coisa dessas. O cerco vai se fechando cada vez mais. Eu acredito que se apareceu essa, aparecerão outras empresas. Claro, não tem como ter certeza de nada, mas eu acho que se mexer, sabe aquela questão de você mexer um pouco mais, você encontra mais coisas? Então, foi na gestão do Duílio, isso foi na gestão do Duílio, notas frias, é a principal suspeita em relação a isso, é na gestão dele. Vai chegar um momento que ele vai ter que se explicar. Agora, o que impressiona também é como que as pessoas que eram responsáveis pelo estabelecimento não souberam nem dizer com quem do Corinthians que se relacionavam, no caso, para quem que eles enviavam a nota fiscal, quem que enviava os pedidos. É isso que não dá para entender. Sinceramente, só não vê quem não quer, né? Essa aqui é a realidade. Enfim, tem coisas aqui que nós não podemos falar, não posso falar, senão tem que esperar primeiro as conclusões, tudo, não tem como fazer nenhum tipo de acusação antes das conclusões da Justiça. O Ministério Público está buscando. Enfim, vamos continuar aguardando aí e acompanhando mais. Foi uma nova grande bomba e dessa vez tudo isso vai ficar difícil, será difícil qualquer um explicar, seja alguém do financeiro da época ou seja o próprio ex-presidente
o do William Monteiro Alves? Eu, no final das contas, acredito que vai ser sempre aquela questão. Ah, era o financeiro, eu não sabia de nada. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam da renovação do contrato do jovem atacante Guilherme Amorim e sobre a nova tentativa da diretoria do Corinthians de convencer o Santos Laguna e retirar o transfer ban. Será que dessa vez dará certo? E sobre essa nova bomba que explodiu para os lados do ex-presidente do William Monteiro Alves. Afinal de contas, as notas, tudo que aconteceu foi na gestão dele. O que vocês acham? Será que isso tem explicação? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!